ganhamos do Flamengo. Partida sofrível do Grêmio, né? Primeiro tempo dominado pelos guris do Flamengo. Segundo tempo, um lance de sorte, aquele Breitwaiter entrando pelo meio. E um terceiro gol de craque, né? Diego Costa, que é um exímio centroavante quando está em condições de jogar. Mas eu quero dizer a vocês aqui o seguinte. Primeiro, que realmente é uma tristeza ver o aproveitamento que o Renato faz da nossa base, né? Parafraseando isso, eu quero dizer a vocês o seguinte. Primeiro que eu vi ontem uma aula do Tite em relação ao aproveitamento da base. Ele entrou com 10 jogadores da base, um só que veio de fora, mas que iniciou pela base do Flamengo. Esses meninos deram baile no Grêmio no primeiro tempo, intensidade, força física e tudo mais. E no segundo tempo, evidentemente, alguns cansaram e o Grêmio aí soube usar a sua experiência e teve sorte. Vamos ser sinceros, tivemos sorte para ganhar o jogo, porque jogo a jogo, não merecíamos ganhar. Então, eu pergunto, por que o Grêmio não usa a sua base? Por quê? E aí vou dar alguns exemplos. Eu quero dizer também o seguinte, ontem eu vi um jogo do Barcelona contra o Vila Real. O Barcelona. Pois o Barcelona deu de 5-0 no Vila Real, que é um dos 6 grandes espanhóis, jogando o tempo inteiro com 5 jogadores da base. 5 grandes jogadores, bons jogadores. Tá? Ele tinha 5 em campo e 5 no banco. E aí jogava sempre com 5. Ganhou de 5-0. 5-0. Porque o Barcelona não tem mais o orçamento que tinha na época do Neymar, do Luizito Soares, e aí começa a aproveitar a sua base, que aliás é muito boa. Aquele Jamil Yamal já tem sondagens da Inglaterra por 100 milhões de euros. Meus amigos, 100 milhões de euros. Isto é a base viabilizando o clube. A base, além de ser uma fonte de jogador para jogar e trazer resultado no campo, é uma fonte de recurso, de dinheiro no caixa, porque ninguém vive sem dinheiro. Tu não paga as tuas contas de casa, na minha empresa eu não viabilizo se eu não pago as contas em dia, e por aí vai. O clube é a mesma coisa. E aí, voltando ao Grêmio, vejam vocês, o Grêmio, em vez de aproveitar a sua base, em vez de buscar agregar valor nos jogadores que vende, o Grêmio é uma idiotice só na gestão disso. Vejam vocês o seguinte, vou dar exemplos. Cuiabano foi embora de graça, praticamente. Gustavinho foi embora de graça, praticamente. Né? Natan Fernandes desprestigiado. Quer dizer, ontem, quando o Renato precisar botar um centroavante e alguém para dar intensidade na frente, ele bota o Edenilson. Ainda deu a sorte de fazer o cruzamento com o Diego Costa. Mas ali era o Natan que tinha que entrar, estava na cara. Não, desprestigia o menino. Olha os outros. Querem outro exemplo? Será que o Ronald não é melhor do que o Dodge? Pelo amor de Deus. Cara. Pelo amor de Deus. O Dodge nunca frequentou seleções brasileiras. O Ronald é jogador carimbado em seleção brasileira de base. Não, o Grêmio não usa o Ronald. Então são coisas. Querem outra? O Natan, que eu reclamava que ele era baixo. Pois o Gamarra e o Mauro Galvão também eram baixos. Vocês viram ele jogar bem ou mal? Pois é. Então, Natan, que nas vezes que entrou maravilhosamente bem. E eu ouso dizer que a zaga do Grêmio para o ano que vem é Gustavo e Natan. Gustavo e Natan. Pois não, Natan não joga. Natan não joga. Então, são coisas que não entram na minha cabeça. Porque a minha gestão de futebol pressupõe a base como parte fundamental do time principal, criando intensidade. Ou seja, como o Barcelona ontem, 5 jogadores jovens, o resto
vai preenchendo com Lewandowski, com Der Stegen no gol, tudo bem, mas essa é a ciência do futebol moderno, para ter intensidade. E outra coisa, porque nenhum clube brasileiro, muito menos o Grêmio, onde eles já estão queimando toda a receita para pagar as contas, sobrevive se não vender jogador. O Brasil é formador de jogador. O Brasil não tem que trazer jogador de segunda divisão da Europa. O Brasil não tem que trazer jogador que está ganhando 2, 3 milhões de reais do exterior. Isso está fora dos padrões normais do futebol brasileiro. E um jogador desses que vem, ele tira lugar de um guri que está subindo, né? Que é o que o Renato faz no Grêmio. É este absurdo que eu não concordo. Nessa gestão que eu considero péssima, de não aproveitamento da base, nós temos outros exemplos. Jonathan Robert, que era um craque, mas se machucou. Mas se machucou, mas não podia voltar a ser o jogador que ele já foi? Se ele sabe jogar futebol, não podia? Será que não podia? E por aí vai, os exemplos são enormes. Querem ver o Lincoln, que foi embora de graça e está ali, é o melhor jogador do Bragantino hoje? Por que o Bragantino traz? Porque o Bragantino tem gestão. Porque o Bragantino traz o que é barato, valoriza e revende por 3 vezes mais. O Grêmio não faz isso. O Grêmio joga fora os seus valores. O Grêmio não aproveita a sua base. Esta é uma gestão horrorosa neste sentido. Neste sentido, urge uma conscientização no Grêmio da necessidade do aproveitamento desses jogadores da base, de mandar embora esse bando de coisa que está aí no Grêmio, né, desnecessário, consumindo dinheiro em vez de gerando receita. Volto a dizer, o Bright White é esse, jogador de segunda divisão europeia, dinamarquês, jogando no Grêmio. Olha, eu só conheço um nórdico, que até hoje provou no futebol mundial ser acima da média. Está lá no Manchester City, é o Haaland. Esse Bright White, e nada na Espanha, foi sempre assim. Agora o Grêmio traz o cara pagando mais de 2 milhões de reais. Isso é um absurdo. Quando tinha o Jardiel ali, quando tem um outro menino lá, que eu não me lembro o nome agora, jogando bem na frente, quando tinha o Rubens pela ponta, e assim vai. É um desprestígio da base que eu não consigo entender. Agora vão vender esse Gabriel Meck aí, sem ele nem ter jogado no principal. Por quê? Porque tem que pagar as contas, não tem dinheiro para o ano que vem. É isso. Esse é o absurdo da gestão atual do Grêmio. Pois vai aqui a minha consideração nesse sentido. Um abraço a vocês, uma boa semana, até a pé nós iremos.